Foi-se o tempo em que numa sala de aula de jornalismo se ensinava os estudantes a trabalharem apenas em televisão, rádio ou impresso. Hoje, assim como todas as áreas da comunicação, muitas oportunidades se abriram e muitas mudanças aconteceram. Então, vamos aprender mais sobre isso? E para compor a sala de aula que nós transformamos o Fala Mercado de hoje, eu recebo Leandro Olegário, jornalista, que tem aí uma vasta experiência entre professor e coordenação também, e é o diretor acadêmico da Associação Rio Grandense de Imprensa, a ARI. É ele o responsável por sabatinar o nosso convidado de hoje, Alisson Coelho, professor e coordenador de jornalismo da Universidade Fevale. Meninos, sejam muito bem-vindos e obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado pelo convite, mas um prazer de volta, né? Exatamente. De volta ao Fala. E um prazer poder reencontrar o Alisson para essa troca de ideias, né? Prazer estar aqui com vocês, prazer maior ainda estar conversando com o Olegário, né? Que é um parceiro que a gente já conhece de bastante tempo. Que bom. Olegário, tu já conhece a dinâmica aqui, essa entrevista é conduzida por ti. Eu faço aqui as minhas interferências, os meus pitacos, porque como vocês sabem, neste programa, o protagonismo é do mercado. Olegário, fica à vontade. Então tá, abrindo essa série de perguntas para o Alisson. Alisson, o que eu gostaria de destacar assim, nessa largada? A questão da transformação profissional, né? O jornalismo foi uma das profissões muito impactadas pela digitalização dos processos. E como é que se dá esse processo de formação acompanhando toda essa transformação e que não para, que ela não é estanque, né? Isso é um processo contínuo de transformação, né? Mas eu sempre comento com os estudantes e mesmo no mercado que as linguagens, elas têm uma historicidade, né? E elas sempre respeitam essa história. Então, muito do que hoje a gente vê no digital é composto do que vem desde lá atrás, né? Muito do que a gente está fazendo aqui nesse estúdio, que é muito voltado para o digital, tem linguagens que vêm da televisão, né? Diretamente bebem dessa fonte. Então, uma coisa que eu comento com os alunos é que eles precisam primeiro entender de onde essas linguagens vêm, né? Entender como elas funcionam, como elas sempre funcionaram e entender o ponto de ruptura, entender a própria transformação. Para, a partir disso, a gente também ter um ensino bem atualizado, né? Para que o aluno consiga entender a lógica atual sem desmerecer e sem deixar de entender a lógica anterior, de onde ela veio, né? Então, o ensino do jornalismo, ele está em constante transformação. Você pensa, lá na Fevale a gente mudou o currículo para 2019-2, né? Então, pouco super tempo recente. atrás. E nós já estamos compondo o currículo 2024-1, né? Então, primeiro semestre de 2024, a gente tem um currículo completamente novo. Claro, muita coisa se mantém, muita coisa a gente adapta, mas sim, já tem disciplinas novas, já tem coisas que a gente não falava antes e que agora tem que entrar, porque o aluno precisa saber, né? Então, acho que tem essa transformação, ela é muito interessante de ver, porque nós precisamos ir transformando o ensino, ao mesmo tempo, o cara que se formou há pouco tempo, ele precisa necessariamente se adaptar, conhecer as novas linguagens, né? O ensino que eu tive, que vocês tiveram, é completamente diferente, né? Então, é uma adaptação não só da universidade, como também do mercado, né? E as duas coisas têm que andar juntas. E a gente está falando de pessoas que são bem contemporâneas até, assim, se a gente for pensar de profissionais que ainda estão em atividade no jornalismo, quem se formou na década de 80 e 90 ali para hoje, meu Deus, aí sim, aí a mudança é muito maior, né? É muito brusco, né? Mas se for parar para pensar as disciplinas que eu tive, pensando isso que a gente está fazendo aqui, né? Estúdio, câmeras e tal. As disciplinas de telejornalismo que nós tivemos, elas eram disciplinas muito focadas no ensino da linguagem de televisão tradicional, né? Aquele método Globo que o Boni criou lá atrás, Boninho Filho, depois criou o Big Brother, né? Mas que o Boni criou lá nos anos 70 na Globo, essa é uma linguagem que veio acompanhando até mais ou menos a nossa geração e que hoje, claro, o aluno tem que aprender, tem que saber fazer, mas tem todo um mundo de linguagem audiovisual voltada para a internet, com um mercado extremamente aquecido, que ele precisa entender, precisa conhecer, precisa saber como funcionam os projetos, até para vender esses projetos para o mercado, né? Então, só aí você já pega uma ruptura que ela tem 15 anos, talvez. É muito recente, né? A gente falava, como eu falei na abertura até desse episódio,
a gente era preparado para trabalhar em rádio, jornal e televisão. Eu comecei a faculdade, provavelmente vocês também, fazendo jornal mural, jornal standard. O nosso exercício de telejornalismo era numa bancada, né? Os nossos programas de rádio ainda eu lembro de ter feito exercício de radionovela ainda, né? Sim, exato. E eu não tenho, assim, né? Não faz tanto tempo, assim, que eu me formei, né? É outro contexto, né? E acho que é importante isso que vocês trazem, no sentido de que a tecnologia ela é fascinante, mas ao mesmo tempo essa bagagem de conhecimento, né, humano faz a diferença para essa interface entre essa tecnologia que é disruptiva e que nos deixa maravilhado, mas ao mesmo tempo, como é que eu construir um roteiro, com que bagagem, né? Como é que eu vou construir um produto audiovisual diferenciado, né? Ou conhecer o que eu estou fazendo, na realidade já foi de alguma forma experimentado na década de 70 e agora eu trago uma nova roupagem. Isso eu acho que é importante, esses dois pesos, né? E eu acho que no jornalismo ainda está muito presente a necessidade do texto, do bom texto, de se pensar um bom texto, né? E aí não importa a linguagem, se a gente for parar para pensar nas linguagens audiovisuais ou nas de mídias sonoras, né? Inclusive foi uma brincadeira que a gente fez na universidade, brincadeira séria, né? Nós tínhamos um núcleo de rádio, então tá lá o núcleo de rádio. E aí num dado momento falou, não faz mais sentido, nós temos um núcleo chamado núcleo de rádio, porque só o que se faz aqui é podcast, né? Inclusive a parceria que a gente tinha com uma rádio tradicional de mercado, a gente acabou desfazendo para focar muito nessa linguagem. E aí passou a chamar núcleo de mídias sonoras, né? Mudaram algumas práticas, a estrutura é basicamente a mesma, né? É claro que tem uma atualização tecnológica que é feita, mas não muda tanta coisa assim. Então são essas alterações que a gente tem que ir acompanhando e está muito em sintonia com o mercado, mas bem como tu falou, né? Sem deixar de entender que existe toda uma bagagem por trás disso que vai para além da parafernália, vai para além das câmeras legais, vai para além de qual é o suporte, tem uma bagagem humana do jornalismo que eu acho que talvez esse é o grande desafio, sabe? Fazer atualização tecnológica a gente faz, né? É dispendioso do ponto de vista financeiro, inclusive para as universidades, fazer atualização tecnológica, mas ela é feita. Agora, tem uma bagagem humana que está muito ligada à nossa profissão, que ela tem que continuar a ser dada, né? Então, não dá para a gente focar total na nova linguagem tecnológica, naquilo que é novo em termos de parafernália, digamos assim, sem deixar deixar de lado esse caráter humano da nossa profissão, que é extremamente importante, né? É por isso que quando sempre se pergunta, né, uma das 3 dicas, enfim, eu sempre costumo dizer leitura, porque isso faz toda a diferença, né? Ou seja, essa bagagem, seja o que for, né, de bula de remédio, ao romance, a um best-seller, enfim, a leitura traz para o aluno uma bagagem diferenciada de vocabulário, de repertório, que depois reflete no melhor utilização da tecnologia. O jornalismo, a matéria-prima dele é a realidade, é o mundo, né? Eu sempre falo para os alunos assim que muitas vezes essa geração mais jovem, eles têm uma tendência a se enfiar nas bolhas, né? Tanto digitais quanto sociais do dia a dia deles, assim. E eu sempre falo para eles assim, quanto mais você vive, né? Quanto mais você lê coisas diferentes, convive com quem não pensa parecido com você, né? Consome produtos culturais que eventualmente são fora da tua realidade, tenta viajar, se for possível, né? Viver dá uma bagagem que ela é muito importante para o jornalista, né? E fazer coisas diferentes também, né? Porque como tu falava, a gente se formou para fazer rádio, TV ou jornal. Cara, eu me formei para trabalhar na Zero Hora, né? Eventualmente trabalhei, mas eu fiz jornalismo porque eu queria trabalhar na Zero Hora. Quem nunca ouviu quando a gente contava para as pessoas que tinha passado no vestibular de jornalismo, era quando a gente vai te ver na Globo, né? Previsão do tempo, né? Quando é que a gente vai te ver na bancada. Exatamente. E na verdade, hoje, quanto mais o aluno vive diferentes realidades, vai para comunicação corporativa, vai trabalhar com rede social, vai trabalhar num veículo tradicional se tiver a oportunidade. Porque essas vivências vão compondo um mosaico na carreira dele que abre oportunidades muito diferentes, né? A pessoa que tem essa dinamicidade, essa capacidade de estar em diferentes lugares, fazendo coisas diferentes, ela já sai 3 passos à frente da pessoa que passou a graduação inteira focada em trabalhar no veículo X ou trabalhar na assessoria Y. E esse repertório variado, né, esse cardápio com múltiplas funções faz a diferença a gente pensar que a trilha dessa geração vai ter no mínimo 50 anos de duração, né? É muito mais tempo e assim, né, vamos lá, eu tive colegas na época que trabalhei na Zero Hora, por exemplo, na RBS, de 20, 25, 30 anos
na mesma empresa. A gente sabe que não é essa a realidade atual. As pessoas vão, voltam, caminham, vão para outros caminhos. Acho que nós mesmos, nas nossas trajetórias, assim, eu acompanho bastante o Olegário, a gente passa por diferentes lugares, diferentes experiências. E isso é massa demais, assim, eu falo para os alunos, sabe? Porque tu conhece processos, conhece linguagens e conhece pessoas também, né? O contexto no qual eu conheci o Olegário foi a gente está em outro contexto agora, provavelmente daqui a alguns anos a gente vai se reencontrar pelo mercado fazendo coisas diferentes. Eu acho interessante, para quem quiser, inclusive, conferir, alguns episódios atrás a gente conversou sobre o ensino de publicidade, né? E a gente estava aqui com o diretor acadêmico da Associação Rio Grandense de Propaganda, o Jefferson Bartz, que conversou com a Márcia Cristófoli, a minha homônima, né? Que é a coordenadora de publicidade lá da Famecos. E eu sempre gosto de salientar isso, a gente está falando dessas áreas, né, de circular por essas áreas, mas é impressionante como muitos dos alunos de vocês, né, mas os de agora, vão ter carreiras que ainda nem existem, né? Exatamente. Os nossos filhos, né, o meu filho hoje tem 3 anos, ele vai seguir uma profissão que provavelmente ainda não existe, vai ser criada uma profissão, né? E aí tem um fator que é muito importante nesse processo de formação, que são as eletivas. Ou seja, o aluno que faz esse aproveitamento e transita pelo design, pela publicidade, pelas relações públicas, pela administração, enfim, ele vai enriquecendo essa bagagem e aí vai estar muito mais adaptado a essa profissão do futuro que ainda não chegou, mas vai chegar logo, logo ali, né? Então, o aluno saber utilizar as horas complementares também para buscar a formação fora da sala de aula. E as eletivas me parece que é um caminho virtuoso, né, Alisson? Eu hoje, por exemplo, estou no mercado como consultor de comunicação na Critério, né? E o que eu faço lá é, em alguns aspectos, muito distante do jornalismo. Assim, a gente vai fazer uma gestão de crise de imagem de uma grande companhia. Nossa, quando eu fiz jornalismo, eu não imaginava que um dia eu estaria trabalhando numa gestão de crise. Ao mesmo tempo, a expertise que eu tenho como jornalista e de aprendizado do jornalismo também me dá alguns insights ali que talvez alguém que não tivesse não teria, né? Então, acho que transitar é muito legal, assim. E é isso, né? Eu acho que poder ocupar a universidade. Uma das coisas que eu falo para os alunos, acho que tu também comentava isso, assim, por te conhecer e conhecer alguns dos teus alunos, é que a universidade, ela é um ecossistema por si só, com muitas oportunidades, com muitos espaços, né? Pulsante, com gente muito diferente, né? Então, eu sempre falo para os alunos assim, poxa, aproveita o tempo que tu tem aqui dentro. Vai para dentro do núcleo de mídias sonoras, vai para dentro do núcleo de mídias audiovisuais, vai para a agência experimental de comunicação que tem lá dentro, que tem gente fazendo coisas muito diferentes. Convive com o aluno da publicidade, faça amigos da psicologia, né? Participe dos eventos, dos diferentes eventos. Poxa, hoje a nossa profissão ela é atravessada por uma dimensão legislativa, né? Muito próxima do direito, enorme, né? Coisas que a própria legislação ainda não conseguiu abarcar e que vai abarcar ali na frente e que vão impactar o jornalismo, né? Então, toda essa discussão hoje sobre proteção de dados, toda essa discussão sobre redes sociais e uso das plataformas, né? As big techs, tudo isso vai nos impactar, né? E aí, será que o aluno de jornalismo ele está participando das discussões todas? É claro que o curso tenta, né, e busca contemplar, né? Contemplar. Mas talvez tenha uma discussão lá no direito que a gente deveria estar assistindo e que o aluno, pois tu vê, eu estou fazendo isso, mas aquilo eu não vou, né? Então, eu sempre digo assim, poxa, tá na universidade, esses são anos de aprendizado, né? Então, aproveita para aprender o máximo possível. Eu lembro que quando eu cursei pós-graduação, que foi quando a gente se conheceu como aluna e professora e aluna, a gente já se conhecia do mercado antes, mas eu me lembro de ter colegas, assim, claro que na sua maioria é jornalismo, mas eu tinha colegas da publicidade, isso num curso de comunicação empresarial, né? Agora deve ter, o nome deve ser diferente, inclusive. Mas eu tinha colegas da publicidade, eu tinha colegas da administração, eu tinha colegas de logística, eu tinha colegas de pedagogia. Então, assim, eram áreas que tu dizia, meu Deus, como vieram parar aqui, né? E realmente era uma troca, nossa, muito rica. Nós temos agora, a gente está lançando uma disciplina, porque a Fevale ela começou a lançar algumas disciplinas eletivas, que são eletivas para qualquer curso. Qualquer curso. Então, uma que nós estamos lançando agora é um professor da ciência política que propôs, e eu vou lecionar em parceria com ele, sobre desinformação. Então, a gente vai fazer uma mega disciplina sobre desinformação, com muito conteúdo da ciência política, muito conteúdo da comunicação, que é voltada para o aluno de qualquer curso. Por quê?
porque desinformação atravessa a sociedade. É um problema de todos nós. É um câncer, né, da sociedade. Mas para o aluno de jornalismo, poxa, faz total sentido que ele esteja lá, que ele acompanhe essas discussões e que ele interaja com o cara que vem lá das artes para fazer essa disciplina, né? Legal. Então, é um intercâmbio muito legal. E aí talvez tá uma solução da universidade em achar uma resposta, né, para combater a desinformação com mais assertividade, que é o que falta muitas vezes para nossa profissão, né? O jornalismo leva informação, tem todo o trabalho de checagem, apuração da veracidade, mas não consegue romper determinadas bolhas ou conversar com determinados nichos e justamente que produzem essa desinformação. Como é que a gente chega e conversa com essas pessoas e explica ou mostra essa realidade, né? Como é que a gente transforma isso? Muito virtuosa essa possibilidade da disciplina. Não, acho excelente, até porque como é com o pessoal da ciência política, porque a gente sempre fala isso, né? A fake news, a desinformação, ela só tem esse alcance porque ela fala a verdade de quem está lendo, quer ler, né? O receptor é a verdade dele, Sim. né? Ele confirma um pensamento, né? Exatamente, ele carimba um pensamento que eu tenho, eu, leitor daquela desinformação, estou tendo. Então, é muito mais do que uma técnica jornalística, que é extremamente importante, porque é o berço desse câncer aí da fake news, mas é um comportamento político, um conhecimento social, comportamental, né? Não, tem uma dimensão psicológica enorme aí, né? E uma coisa que eu sempre comento com os alunos eu falo, por exemplo, já discutiu com o teu namorado, com a namorada, com o ficante, com o pai, com a mãe? É muito bom tá certo, né? Então tu tá discutindo assim, cara, eu tô certo. E a desinformação, ela tem esse caráter, ela chega pra ti e fala assim, tu tá certo, né? Por mais que tu não esteja. Então, esse viés de confirmação, ele acaba dando, assim, um prazer, né? Um prazer muito grande. Que pode ser muito bom, mas também pode ser extremamente perigoso, né? Exatamente. Então, assim, acho que esse é um momento para o jornalismo para repensar práticas, repensar linguagens, se atualizar, né? E pensar o próprio lugar dele na sociedade também, né? A gente tem aí pesquisa mostrando que os níveis de confiança na imprensa, eles vêm reduzindo devagarzinho. Teve uma pequena melhora na pandemia. E eu acho que isso é muito indicativo do que a gente tem que fazer, né? Porque se na pandemia as pessoas olharam e disseram assim, talvez a gente tenha que buscar informação no jornalismo tradicional. E se me permite, só uma parte, mas a questão do próprio consórcio de mídias que fez a contagem do número de mortos da Covid é um grande exemplo nesse sentido, né? É uma linguagem única, né? Então, assim, Não, e a própria imprensa dando uma resposta conjunta para além da concorrência, né? Porque muitas vezes os veículos se perdem na coisa da concorrência e não vê que o ecossistema do jornalismo, ele corre risco em função da perda de credibilidade, em função da desinformação, né? Em função da pulverização de canais por pessoas que não têm nenhum compromisso com... Às vezes a pessoa não é nem um produtor de fake news, mas ele não tem um compromisso com checagem de fato, porque ele não é um profissional, né? E quando eu converso com as pessoas que não são da nossa área sobre a importância do jornalismo, eu sempre reforço isso. O jornalista, ele tem uma responsabilidade com a informação que ele passa. E é por isso que ele vai checar, ele comete erros, né? E a minha área de pesquisa acadêmica, inclusive, onde eu fiz mestrado e doutorado, é justamente na crítica ao jornalismo, inclusive, né? Porque o jornalismo comete erros, como um médico comete erros, um engenheiro comete erros, o padeiro erra a receita do pão, né? Claro. Mas o compromisso que se tem com a checagem, com a busca pela veracidade, a nossa profissão tem e o amador não tem. Como seria bom se a gente... profissional, né? Faz toda a diferença. E como seria bom se a gente nos bancos acadêmicos tivesse isso na nossa formação. Claro, na nossa época não tinha essa proliferação da desinformação, né? Mas eu acho que teria sido tão interessante para o nosso crescimento profissional e formativo ter essa consciência mais política no sentido de sociedade, né? De comportamento da sociedade. De entender o compromisso que o jornalismo tem com essa sociedade, com a democracia e como ele reverbera para essa sociedade poder encontrar suas soluções, suas respostas a partir desse recorte do mundo que a gente leva para as pessoas, né? E a gente às vezes pensa muito na dimensão política disso, assim, né? Então, a responsabilidade com a notícia no que diz respeito à formação da opinião das pessoas, a formação do voto, em última instância. Mas isso vale para qualquer área, né? Sei lá, eu quero... Pra qualquer curso, né? E também no próprio jornalismo, assim, eu quero saber como é que tá o trânsito, né? Eu não quero receber uma informação desencontrada. Eu quero a informação correta de onde ocorreu o acidente, se tem congestionamento, se não tem.
E essa responsabilidade com a informação, o amador não tem, né? O jornalista tem que ter. E eu acho que quando a gente falava de base para além de tecnologia, é o básico do básico, né? Ensinar o aluno a sua própria função no mundo como jornalista e a responsabilidade que ele tem ao entregar uma informação que vai mudar o dia da pessoa, né? Vamos pensar a informação sobre mercado financeiro. Muitas vezes o jornalista, ao dar uma informação, ele altera a cotação de bolsa de valores de uma empresa, né? Então, é uma responsabilidade com a vida das outras pessoas, que é muito grande, que o jornalista tem que entender. Sim. E essa base, o ensino do jornalismo dá, né? Eu acho que isso é importante a gente ressaltar, assim. As pessoas muitas vezes questionam, o diploma de jornalismo não é mais obrigatório a partir do momento que o STF derrubou a lei de imprensa lá da época da ditadura militar, né? A lei de imprensa antiga de 60 e pouquinhos lá, né? E a exigência do diploma e tal caiu. E agora tem uma luta para voltar, né? Tem uma luta para voltar, tem uma luta... Há uma esperança de que volte. Há uma esperança. Mas para além da necessidade do diploma, qual eu defendo fortemente, a gente sabe o quanto a formação em jornalismo faz uma diferença absurda na responsabilidade que esse comunicador vai ter ao entregar informação para a sociedade. Queria lembrar, então, a nossa audiência, para quem está nos assistindo, que este programa é um oferecimento da Vero. A Vero tem taxa sob medida e máquina grátis. A Vero cabe no seu bolso. A Vero é mais negócio. Peça a sua proposta. E também vou aproveitar aqui a brecha para fazer voltar, na verdade, fazer alguns episódios que a gente não faz essa brincadeira, que é o seguinte: por trás dessas câmeras existe uma equipe trabalhando que adora participar dos nossos episódios. Então a gente diz que é o momento da pergunta da produção. E aí a pergunta é para os dois responderem, certo? Pois é, surpresa, né? Não, mas é bastante óbvia a pergunta, né? Quais são os principais desafios hoje de ensinar o jornalismo? Vamos começar então com o entrevistado, depois eu passo para o entrevistador. A primeira coisa que eu busco, assim, eu acho que a educação por si só, isso não vale só para o jornalismo, vale para qualquer área. Primeiro você tem que entender que você está trabalhando com sujeitos, né? E eles são muito diversos entre si. E eles têm bagagens de cultura e conhecimento muito diferentes entre si. Eu acho que tem um desafio de conexão com essa geração mais jovem, né? Eu hoje recebo alunos com 17 anos de idade, eu pergunto que ano eles nasceram e eu penso, meu Deus do céu... Eles não viram Penta. Eles não viram Penta. Não, eu faço essa alusão, na verdade, com a galera que não viu o Tetra. Sim. Mas eu tenho aluno... Piorou, agora só veio Penta. Gente, não, mas eu tenho aluno Penta. de 2005 nesse semestre. Gente, não viu o Penta mesmo. Não viu o Penta mesmo, não, né? Não, impossível. Então tem um desafio aí de se conectar com esses sujeitos, entender a dinâmica da linguagem que eles cresceram, que não é a linguagem que eu cresci, e que eu até sou um dos professores mais jovens, eu acho, né? assim, da universidade. Então tem professores ainda com mais tempo de casa do que eu, e todos nós temos esse desafio de se conectar com essa geração, né? Eu acho que eu sou muito feliz nisso, assim, eu tenho uma relação muito boa com os nossos estudantes, mas tem esse desafio de conexão. Depois, a busca constante por engajá-los, né? Por mantê-los atentos. Quando tu entra na sala de aula, você imagina, o cara tem na mão dele o mundo. E um mundo de coisas muito interessantes. Muito mais legais do que uma aula de, sei lá, educomunicação. Não estou menosprezando, por favor, mas não era uma cadeira que me chamava a atenção, né? Então, assim, teoria da comunicação, sei lá, medicultura, que são disciplinas que eu, particularmente, acho legais, assim, eu já dei teoria da comunicação. Hoje eu também acho legal, gente. Mas uma pessoa com, sei lá, 20 anos, como eu entrei na faculdade, tendo que ouvir história da comunicação. Mas que era que eu tinha? Sociologia da era virtual. Não existe mais, não. Graças a Deus, né? Porque... Mas assim, sociologia da comunicação ainda temos. Ainda bem que o professor que me deu essa aula já é falecido, né? Escapou da bronca. Escapei da bronca e disse, gente, pra que servia isso mesmo? Vamos lá. Mas tem um desafio, então, assim, de engajamento, né? De mantê-los engajados. E depois de mostrar para eles, de fato, essa carga de responsabilidade que a nossa profissão tem, né? Porque hoje hoje eu recebo alunos que eles já têm milhares de seguidores nas redes sociais.
Isso é super comum. O aluno que já tem a sua própria audiência, né? Ele já trabalha com comunicação para um nicho específico. E aí, como é que eu digo para esse aluno que, olha só, você tem muita coisa para aprender e você tem que ter muita responsabilidade com esses seus 50 mil seguidores, né? Então, eu acho que essa consciência para essa geração, ela não é simples de ser passada, porque quando eu cheguei na graduação, eu falava pro meu pai, pra minha mãe, pros meus amigos, né? Esses alunos não, eles já falam massivamente para muita gente. Né? Então, essa responsabilidade, incutir neles essa responsabilidade, para mim hoje é o grande desafio. Eles entenderem que você tem audiência, tem muita gente querendo te ouvir, mas justamente por isso você precisa ter muita responsabilidade com o que você vai falar. Eu assino embaixo do que o Alisson trouxe, justamente acho que o componente da responsabilidade para essa geração, para essa gurizada que está chegando em sala de aula é fundamental, ou seja, a gente tem um compromisso social na hora de levar essa informação. Então a gente não pode nunca esquecer disso e também que, na verdade, buscar referências, né? Ou seja, como eles são nativos digitais, produzem conteúdo, alguns são tiktokers, são influencers, tem toda essa, digamos assim, essa conexão com os públicos, mas explicar que, na realidade, essa produção de conteúdo deriva de uma linguagem que é muito anterior e que muitas pessoas, para ele chegar hoje e ser quem é, trabalharam arduamente para ele, do ponto de vista comunicacional, para resultar, digamos assim, nesse produto, nesse fenômeno midiático, né? Então, acho que as referências e as responsabilidades fazem a diferença e são fundamentais nesse processo de formação. Tem um professor, eu já citei isso em outros episódios, mas eu vou sempre reforçar porque eu gosto bastante do que ele diz. Ele não foi meu professor, mas ele deu aula durante muitos anos, que ele diz: nós somos todos formados em comunicação social, né? Então, este compromisso com a sociedade é o que move a nossa profissão. E a questão das referências que tu disseste, Legário, eu acho muito interessante também que no episódio do ensino de publicidade, a Márcia diz, né, olha, eu já não peço mais para lerem o livro, mas eu levo em sala de aula, porque ela dá aula para os primeiros semestres, né? E diz, olha, esse aqui, assim, pelo menos dá um Google em quem assiste Chateaubriand, né? Sim. O básico. Dá um Google, né? Que a gente brincava antes aqui nos bastidores, né? Vê quem foi Gutenberg. Só para saber quem é a pessoa, né? Qual a importância dela, né? O mundo não nasceu com Wi-Fi, né? Então, só pra gente poder entender o processo, né? Maravilhoso. Eu dou a primeira disciplina de texto, assim, para relações públicas e jornalismo na Fevale. Chama Texto para Comunicação. Que é uma linguagem bem geral, assim. Mas, e aí é a única disciplina de primeiro semestre que eu dou, e aí eu recebo, né, esses alunos aí com... Já tive aluno com 16 anos. Meu chegando, Deus, né? Então, assim, o menino era um fenômeno, muito inteligente. Menino legítimo prodígio. Assim, mas 17, 18 é normal, assim, né? É a idade que eles chegam. E aí mostrar para eles que teve um mundo que foi completamente diferente, assim. E aí mesmo, como eu tenho essa facilidade, assim, de contato com eles e de conversar e de bater papo, quando eu mostro a realidade na qual eu cresci, eles já tomam um susto, né? Que dirá entender toda a evolução da imprensa, né? E aí, uma coisa que eu costumo brincar com eles é, quando você olha a evolução dos jornais, os jornais, eles eram bastante opinativos e né, existia inclusive a imprensa partidária mesmo. Cada partido tinha o seu jornal, era muito político. E hoje, essa opinião, a verve da opinião, todos eles já chegam querendo assinar uma coluna de opinião. Né? Mas isso é da geração, né? Que quer entrar nas empresas sendo gerente, sendo né? CEO, sendo CEO, né? Aí eu falo assim, nossa, olha só, pro cara chegar a ser um colunista e dar a opinião dele sobre um tema, ele passou por uma bagagem no jornalismo. Comeu muito arroz e feijão, nossa, né? Ele fez muita pauta de buraco na estrada. Velha pauta da buraco na rua. Poxa, então assim, é um aprendizado que vai, de alguma forma, ajudar esse cara que dá opinião, né? Esse profissional, essa profissional dá opinião a ter uma responsabilidade com a sua própria opinião, porque ele viveu muita coisa. Aí eu digo para os alunos, vocês que já têm um canal de opinião muitas vezes, vocês têm que aprender, né, muita coisa e viver muita coisa, justamente para que a opinião de vocês muitas vezes não prejudique alguém. É porque tem que aprender a dar opinião, né? Exatamente. Indo bem ao encontro do que tu fala, Alisson, eu faço exercício que é olhar o Watergate e olhar o Spotlight. Ou seja, a transformação que se deu no processo de investigação jornalista, mas os princípios continuam os mesmos, né? Aí que eu queria chegar. Exatamente, é bem isso, assim, porque o ferramental, a parafernália, como fala a Alisson, mudou, óbvio, né? Eu já contei isso outras vezes. A gente entrevistava, possivelmente vocês também, a gente entrevistava e decupava
fita, né? Então, assim, tu tá gravando uma entrevista, ai, só um pouquinho que terminou a fita, tem que virar. Rebobinando, a fita volta, tem que... Aquele gravador enorme, pesado. Exatamente. Então, assim, esse ferramental mudou horrores, né? O comportamento da sociedade também está mudando por conta desse dinamismo digital. Mas a essência do jornalismo, né? A capacidade de questionar um governante, um administrador, ou retirar dele uma resposta que a sociedade deseja, continua valendo. A ferramenta... A tecnológica não te ajuda nisso. Não te ajuda a fazer o que tu tá fazendo hoje aqui, que é pegar os ganchos da conversa. Essa amarração, né? E fazer a amarração, né? Isso é uma coisa que é o traquejo do dia a dia, né? Vai entrevistar alguém, poxa, nas entrelinhas do que a pessoa diz. Eu sempre comento com eles, né? Monta perguntas básicas, né? Já tem uma ideia de perguntas. O lugar de segurança, como a gente diz, né? Aquelas perguntas que não falham. Exato. Mas não te prende nas tuas perguntas. Se rolar um assunto legal, vier alguma coisa interessante, entra no gancho, faz a pessoa falar. Esse é o tipo da coisa que a tecnologia não vai te ajudar a fazer. E eu acho importante também que essa geração, apesar de... Eu tenho dito bastante isso, eu sou super a favor dessa geração, tá? Vamos deixar claro isso aqui. Todos. Eu também, eu sou super fã deles. Eu tenho muitas críticas nessa geração, mas eu acredito muito neles. Mas eu acho que um dos cuidados que a gente precisa ter, e que vocês que lecionam e que estão em contato com a academia, é que eles são muito mais superficiais, né? Porque a comunicação hoje está mais rápida e a gente é uma enxurrada de informação. Para filtrar isso é mais difícil. A gente falava aqui num outro episódio sobre a migração das revistas impressas para o meio digital. E aí a gente estava brincando e contando algumas pérolas, que essa questão das perguntas eu acho super interessante, porque quem nunca, nós que já fomos entrevistadores, né, foi colocado numa fogueira, assim, não tá preparado para a pauta, o chefe chega e diz, Olegário, Alisson, vai lá, o fulano tá ali, tem que entrevistar ele, vai. E aí tu tá dizendo, mas quem é a pessoa, o que ele fez, o que eu tenho que falar? A gente teve um pouco mais dessa obrigação de saber mais do mundo, né? Que eu acho que essa geração ainda tá patinando um pouco por conta dessa superficialidade. Né? Trazer o consumo para fora da bolha, como o Alisson falava, para poder entender que o mundo é mais complexo, que a gente tem que fazer da comunicação um prato que nem deveria ser o nosso prato, né? Ou seja, bem diversificado, bem colorido. Bem colorido. Como recomendam as Nutris, para a gente poder também ter essa dieta informacional super rica, né? E nesse processo, acho que o mercado de trabalho vai ter um desafio de ter uma acolhida a essa geração da pandemia. Ficou 2 anos e meio em casa e teve um afastamento das relações humanas. Porque a vida do repórter, a vida do jornalista é lidar com o outro, né? Do assessor de imprensa, é lidar com o outro. E essa geração ficou 2 anos à margem disso, né? Ou bloqueada disso, impedida disso. Então também tem um desafio na formação desses jovens que vêm da pandemia para tirar eles, né, digamos assim, desencapsulá-los com essa conexão com a realidade. E o desafio também, acho que seguindo bem na linha do que tu está falando, do trabalho em equipe, né? Jornalismo não é uma profissão solitária, ainda, apesar de que muitas vezes o processo de apuração você tá lá, né, um tanto quanto sozinho, por exemplo, também, né, que é mais sozinho, mas olha a equipe que a gente tem aqui para fazer esse programa acontecer, né? Então, não é uma profissão solitária, mas muitos dessa geração, eles estão entrando no mercado de trabalho em home office, trabalhando sozinhos, entendeu? Fazendo apenas reuniões virtuais, sem o contato com outras pessoas. Eu acho a universidade um momento muito rico para eles, sabe? Eu tenho ex-colegas de faculdade que são meus amigos até hoje, que são contatos, né? Professores, né? Muitas oportunidades profissionais que eu tive foi desse networking da universidade e muitas vezes as pessoas parecem não se dar conta de que as relações humanas fazem parte do processo, que tu não vai trabalhar sozinho, que tu vai trabalhar em equipe, que tu precisa respeitar o teu colega, que tu precisa respeitar a opinião do outro, mesmo que ela seja completamente diferente. Uma cultura corporativa que falta, né? E nenhuma pauta vai ser tão rica quanto aquela que o repórter gastou sola de sapato. É isso aí, exatamente. Ele estava lá, né? Ele estava lá. Gente, a gente está se aproximando de um momento que eu não gosto. Já? Passa muito rápido, né? Nossa. Eu gosto quando os convidados falam assim, porque significa que a coisa fluiu, mas a gente tá aqui estourando. Olegário, última pergunta.
Meu Deus. Acredite, chegamos nesse momento já. Então tá, eu sou um otimista do futuro do jornalismo na perspectiva que a gente olha para o 5G com N possibilidades, né, o audiovisual, enfim. Também enxerga dessa maneira, ou seja, o mercado é promissor ali na frente? Sim, eu acredito que esse processo de plataformização, apesar dele gerar muitos desafios, né? Então, cada plataforma tem sua linguagem, tem a sua formatação algorítmica, entrega conteúdo de uma forma, mas, ao mesmo tempo, as possibilidades do jornalismo são muitas. Tanto do ponto de vista tecnológico, né? Existe muita facilidade de produzir e muito lugar para distribuir, muita gente para consumir. E pensando do ponto de vista macro-social, o jornalismo nunca foi tão necessário nessa avalanche de desinformação, nesse momento em que as pessoas muitas vezes não sabem no que confiar, não sabem para onde olhar, né? Então, o jornalismo, ele tem múltiplas possibilidades de suporte, de produção, e além disso, tem muito o que oferecer a essa sociedade. Então, sim, eu sou muito otimista em relação ao jornalismo. Acho que nós precisamos trabalhar muito fortemente agora em pensar o seu financiamento, né? Em como manter bom jornalismo de alta qualidade, mantendo profissionais bem remunerados, com incentivo para seguir na profissão. Então, acho que esse é um desafio e sempre foi, mas continua sendo. Mas as possibilidades, elas são infinitas nesse momento. Então, Márcia, deixa eu pegar o gancho do Alisson para olhar para a câmera e dizer, o jornalismo não vai desaparecer. Fechamos com chave de ouro. A Marta Gleich diz sempre, jornalismo de qualidade custa caro. Exatamente. Então a gente precisa valorizar esse profissional que trabalha com isso, né? E as pessoas precisam aprender a pagar pelo bom jornalismo também. É verdade. Assinar um veículo, Perfeito. buscar informação no veículo, né? Não só querer consumir gratuitamente. Porque essa geração, ela tem muito disso, né? Ela consome muita coisa gratuita, né? Exato. Gente, para vocês que ficaram até aqui, então, não esqueçam, curte, compartilha, ativa o sininho do YouTube. Aliás, antes de ativar o sininho, te inscreve no canal e ativa o sininho para o YouTube te avisar sempre que tiver conteúdo novo. Meninos, muitíssimo obrigado pela presença. Desculpa, eu já fui xingada várias vezes que eu não deixo os convidados se despedirem, então eu vou dizer pra vocês, obrigado pela presença, agora é um gancho pra vocês se despedirem. Só agradecer a oportunidade, essas trocas são maravilhosas, a gente poder enaltecer essa profissão que é difícil, é desgastante, mas é fascinante. Eu também quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui, né? Acompanho o Fala Mercado, já vi alguns colegas que estiveram por aqui, queria estar também, então fiquei muito feliz com o convite. E só incentivar as pessoas, o jornalismo é uma profissão com muito futuro, com muitas possibilidades. E quem quiser conversar sobre jornalismo também, estou sempre à disposição aí pelas redes sociais e pela vida, tanto no campus quanto nas redes, podem vir procurar que estou à disposição. Muito bom. Eu avisei que a gente tinha transformado o Fala Mercado numa sala de aula, né? Muito obrigada, a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.